A paz do Senhor Jesus, irmãos, bom dia, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 27 de 2 de 2025. Eu sou o pastor Edmilson Santos e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. E o tema de hoje é Sã Doutrina. Vamos à Bíblia? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, está escrito: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Paulo está no final da sua vida e escreve a Timóteo, seu discípulo e líder da igreja em Éfeso, para encorajá-lo a permanecer fiel ao Evangelho e ao ministério, mesmo diante das dificuldades. No capítulo 4, ele exorta Timóteo a pregar a palavra com persistência, tanto em tempos favoráveis quanto em tempos difíceis. Virá tempo. Paulo alerta para um futuro em que as pessoas se desviarão da verdade. Isso pode se referir tanto ao contexto imediato de Timóteo, quanto a um fenômeno que continuaria a ocorrer ao longo da história da igreja. Não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina refere-se ao ensino saudável e correto do Evangelho, baseado na verdade de Cristo. O problema não é a falta de acesso à verdade, mas a rejeição deliberada dela. Comichão nos ouvidos, essa expressão sugere que as pessoas buscarão ensinos que agradem aos seus desejos e preferências, em vez de aceitar a verdade que confronta e transforma. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. As pessoas escolherão líderes e mestres que afirmem o que querem ouvir, em vez de buscar aqueles que pregam as verdades bíblicas. Isso reflete um desejo de autojustificação e conforto em vez de arrependimento e santidade. O versículo alerta para um afastamento da verdade e é um tema comum em todo o Novo Testamento. Timóteo, como líder, deve permanecer fiel à sã doutrina, mesmo quando os outros se desviam. O texto revela a tendência humana de rejeitar a verdade quando ela é incômoda e buscar ensinos que justifiquem comportamentos e desejos pecaminosos. Para os cristãos de hoje, o versículo serve como um alerta contra a tentação de adaptar o evangelho aos desejos da cultura ou às preferências pessoais. Líderes e pastores são chamados a pregar a verdade com amor e firmeza, mesmo quando isso for inviável e mesmo quando isso for, em nome de Jesus, constrangedor. Os cristãos devem examinar se estão buscando a verdade bíblica ou apenas ouvindo o que desejam. Este versículo é um chamado à fidelidade à palavra de Deus, em um mundo onde muitos preferem ouvir o que agrada aos seus ouvidos. É um lembrete de que o evangelho verdadeiro nem sempre é confortável, mas é essencial para a salvação e o crescimento espiritual. Que cada vez mais nós possamos aceitar a sã doutrina, que cada vez mais nós possamos buscar a verdade de Cristo. Mesmo que a verdade nos doa, a verdade ela vai nos curar, a verdade vai nos transformar, a verdade ela vai cada dia mais nos confrontar. Muitas das vezes essas pregações cultas que a gente escuta ultimamente é para nos deixar em paz com nossos pecados. Não, você pode continuar da maneira que você está, Deus te aceita. Deus aceita todos, mas não aceita todos. Não aceita tudo, perdão. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos cada dia mais voltar para a essência, voltar para aquilo que é verdadeiro, em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno amado Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos suportar a sã doutrina, Senhor, que possamos voltar para a essência do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que confronta, o Evangelho que transforma, um Evangelho de arrependimento, um Evangelho, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ao qual nós vamos ver as falhas em nós, Senhor, e isso vai nos deixar incomodado de tal maneira que nós vamos clamar, Senhor, em nome de Jesus, para o Senhor nos ajudar através do Seu Espírito Santo, Senhor, a mudar, Senhor, de dentro para fora. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Você ouviu mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. Lembre-se que para escutar a voz de Deus é necessário silenciar o barulho do mundo. Desejo a todos um dia abençoado, um forte abraço e fiquem com Deus.